Na aula passada, você aprendeu mais uma pergunta básica. Where? Onde? Viu como dizer as profissões. Lawyer, doctor, teacher. E como dizer o que as pessoas fazem. He speaks English. Olhem, lembrem do S com he, she e it. Aprendeu o som do G e do K antes do N. Nice? No. E a frase de sobrevivência do dia. How do you say livro in English? Uma boa aula! Hello everyone! Hello Sonia! Hi, Christina. So what's today's menu? The menu for today is, we're going to take a look at some more occupations. We have one more question word, which is when, quando, and the usual thing, pronunciation tip, a survival sentence, and lots of other very interesting topics and things to do. Let's go. Hoje nós vamos ver a nossa última pergunta. Última no sentido de que de agora em diante não tem mais novidade para nós. Nós vamos ter visto todas as perguntas básicas que representam todas as partes possíveis da frase. Para responder à pergunta quando, que tipo de palavra eu devo ter? Vamos fazer o nosso exercício de identificação de palavras? O que nós estamos vendo, gente? Frio, quase, passeio, troca, sempre, ontem, voltar, caminhar, dica, assim, dia, cedo. E já também podemos fazer um pequeno exercício de identificação de que pergunta básica elas respondem. Então vamos ver, a palavra frio responde à pergunta como? É uma característica, frio, quente, morno, sempre se refere a como está alguma coisa, né? Quase é uma palavra que a gente ainda vai ver, fica de surpresa, daqui para frente ela vai aparecer numa outra categoria, não como pergunta básica. Passeio. Passeio responde a o que, né? O que eu faço? Faço um passeio. Troca, idem, né? Faço o que? Faço uma troca. Sempre. E ontem são palavras que sim respondem à pergunta quando, when. Voltar e caminhar são ações, são fazer o que? Eu faço o que? Eu volto. Ela faz o que? Ela caminha. Dica, o que? Uma dica. Assim é da mesma turma do quase, digamos. Vamos deixar assim por enquanto. Dia, o que? E cedo é a nossa última palavrinha da lista e responde também a pergunta quando. Agora, nós vamos ver estas nossas palavras, como de hábito, em uso dentro de frases e identificá-las também em inglês. Vamos ver? Nós sempre nos encontramos. Nós, quando nos encontramos? Lembro a vocês, o objetivo aqui é identificar as partes da frase usando as perguntas que
essas partes respondem. Portanto, essa não é uma pergunta natural. Nenhum de nós vai dizer, nós quando nos encontramos. Mas nós colocamos o quando ali, porque aquela informação que está ali, que é sempre, responde à pergunta quando. Isso em inglês fica, we always meet each other. Always, em inglês, como em português, sempre responde à pergunta quando. Eu fui ao cinema ontem. Ontem é uma palavra que responde à nossa pergunta quando. Em inglês, I went to the movies yesterday. Ontem em inglês é yesterday, temos a mesma relação. Ontem, quando, yesterday, when. Cláudio acorda cedo. De novo, né? Não é natural dizer Cláudio acorda quando, é mais comum a gente dizer quando o Cláudio acorda, mas como a nossa informação de tempo está ali, ali também está a nossa pergunta que identifica aquela parte da frase. Como fica em inglês? Cláudio wakes up early. Early, em inglês, é cedo e responde a nossa pergunta when. Agora vamos ver uma pequena modificação no que nós já vimos, seguindo o exemplo do que já foi feito anteriormente em outras aulas. Nós vimos uma palavra respondendo a nossa pergunta básica. Agora vamos ver mais palavras com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Por exemplo, Carlos acorda cedo demais. Carlos acorda quando? Continua, colocamos mais palavras, mas elas são desta mesma informação, que é a que responde a pergunta quando. Isso fica em inglês, Carlos wakes up too early. O demais aqui é too, certo? Meus pais chegaram na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite é a minha informação de tempo, é o que responde a pergunta quando. Em inglês, my parents arrived on Friday night. On Friday night me diz quando, me diz when. Eles se casam no ano que vem. Eles se casam quando? De novo, pensamos aquela parte da frase que tem relação com o momento, com o tempo e que, portanto, responde a nossa pergunta when, quando. Next year. They will marry next year. Bem, então, vista a última pergunta, não temos mais novidades em termos de perguntas básicas. E o que eu gostaria que vocês começassem a fazer agora é o seguinte. Comecem a pensar nas frases que vocês formulam em português, nas frases que vocês reconhecem e aprendem em inglês. Comecem a reconhecer ali as informações que respondem às nossas perguntas básicas. Por exemplo, vamos ver em português o que seria isso. Nós acordamos cedo de manhã. Nós é quem? Fazemos o que? É acordamos, é a nossa ação. E quando é cedo de manhã? Será que dá para dizer isso em inglês? A relação é a mesma, inclusive as nossas perguntas estão nos mesmos lugares. We wake up early in the morning. Who, we, does what, wake up, when, early in the morning. Como nós estamos tratando de informações da frase e identificando essas informações, essas partes da frase, com as perguntas que elas respondem, e como nós já vimos que as perguntas são limitadas, tendo hoje sido o último dia em que nós vimos uma pergunta nova, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que, utilizando as informações certas, ou seja, colocando um quem do lado de um fazer o quê, e aí então colocando um o quê, ou um onde, ou um quando, ou um como, eu formo as frases com as informações que eu quiser. Então vamos ver mais um exemplo e vamos identificar estas partes da frase com as nossas perguntas, usando aqui o nosso quadro. The English teacher writes examples on the board. Já está colocado para vocês em cada linha a pergunta que aquela parte da frase responde. The English teacher é um who, né, gente? Quem? Writes é um faz o que? Isso em inglês fica does what.
E examples é o que eu escrevo, certo? Então, novamente, temos o que. Por fim, onde que eu escrevo? On the board. Então, temos where. Aqui estão as nossas informações básicas, sinalizando como foi construída uma frase. Vocês têm no livro a classe gramatical tradicional a que essas perguntas em geral respondem, e nós vamos ao longo das nossas aulas ver também outras formas de identificar essas informações. Juntando as coisas certas, identificando as palavras certas, sabendo que um substantivo é what ou who, se for uma pessoa, sabendo que um do what é um fazer, sabendo que um advérbio é um where, ou when, ou how, que um adjetivo é um how. E o que eu faço? Eu junto as palavras, eu junto as informações e formo as minhas frases, ok? Nós vamos ver mais sobre isso. De qualquer forma, vocês agora já têm condições de organizar mais, mesmo em português, uma frase, levando em consideração essas perguntas. Nós vamos agora ver algo sobre a nossa comunicação básica, our basic communication. We're going to begin this part of our class taking a look at some more occupations. A nurse takes care of people in hospitals. Enfermeiro cuida de pessoas em hospitais. A musician plays a musical instrument. Músico toca instrumento musical. A receptionist gives information to people. Recepcionista dá informações para as pessoas. An actor acts in movies, soap operas, plays, etc. Ator atua em filmes, novelas, peças de teatro, etc. A carpenter works with wood. Carpinteiro trabalha com madeira. A singer sings. Cantor canta. A security guard takes care of people's security. Guarda de segurança cuida da segurança das pessoas. A salesperson sells things. Vendedor vende coisas. A police officer protects people. Policial protege as pessoas. A DJ plays music at parties. DJ toca música nas festas. A gardener takes care of gardens. Jardineiro cuida de jardins. An athlete plays sports. Atleta pratica esportes. A mail carrier delivers the mail. Carteiro entrega a correspondência. I'd like to call your attention to some details regarding occupations. We have actor for men and actress for women. But it's necessary to remember that language is something which is always changing. It's not always the same. Nowadays, it's becoming more and more common to hear women say, I am an actor. So that's okay. Usually in English, we don't have, like we have in Portuguese, o, a in front of the occupation, okay? Doctor, for example, we don't know if it's a man or if it's a woman. Let's go to our break. Welcome back. Christina, how was your break? My break was excellent. And yours? Great. Mine was just fine. Okay. So, what are we going to do now? Well, now, Sonia, folks, we are going to see
a movie segment, and they will be talking about a different kind of occupation, something we have not seen yet. I hope you can identify the word consultant, which means consultor. What does a consultant do? Well, he gives advice on a number of things, he or she, because like Sonia told you, there's no gender, não tem gênero in English, okay? So a consultant is good for both men and women. Movie segment. Who is he? Harry Burns. He's a political consultant. He's cute. You think he's cute? Who is he? Harry Burns. He's a political consultant. He's cute. You think he's cute? Okay, so he is a political consultant. Different words, not anything that we have seen, but something new, something interesting. So, what do we do now? Well, now we are going to see another segment with yet other names of occupations. Now it's something very common. We will hear the words professor and lawyer. What does a professor do? Is a professor the same as a teacher? No. A professor is someone that gives lectures at university, whereas a teacher is someone that teaches at school, right? So this is the difference. We don't have that in Portuguese, but that is something that exists in English, okay? Professor and lawyer. Let's see if you can identify these words. Movie segment. I could have lived with a professor of Middle English, for example, if he was a moral man and had tenure at Princeton. But I didn't. I married a Wall Street lawyer. I could have lived with a professor of Middle English, for example, if he was a moral man and had tenure at Princeton. But I didn't. I married a Wall Street lawyer. Let's move on. We're going to listen to a dialogue now, and the objective here is to see how people ask what other people do. So let's pay attention, and we'll comment on this later on. Let's listen. What does your mother do? She's a nurse. She works in the city hospital. Does your mother work? No, she doesn't work. She's retired. She takes care of the house and the family. What about your father? Does he work? Yes, he works. What does he do? He's a police officer. That's interesting. My father's a security guard. They have similar occupations. Agora, eu quero que vocês me acompanhem no seguinte. Nós já vimos as nossas perguntas em inglês que precisam de ajuda, lembram? Aparece o do, que não tem uma tradução em português, mas que entra para ajudar a ação. Lembram que é aquela ação fraquinha, que precisa de ajuda, então ele entra para fazer as perguntas e ele entra para negar. Agora vamos relembrar. Na aula anterior, nós vimos que o he, o a, she e o it, he, she, it, quando associados a uma ação, quando fazem alguma coisa, precisa colocar um S. Este mesmo S tem que aparecer no do quando quando a pessoa que realiza a ação é he, she, it. Então vamos ver como fica. Does, who, do what? Por que tem aquele E ali, não era só o S? Aquele E está ali, já expliquei para vocês, por uma razão muito simples. Eu não consigo colocar um S do lado de um O em inglês. Eu preciso do E por uma razão sonora apenas. Então não se preocupem em achar o significado do E. Tratem ele como parte do S. Ele está ali aparecendo no do, por quê?
porque a nossa pessoa vai ser he, she ou it. Does she study? Ela estuda? Does he know your name? Ele sabe seu nome? Vejam que nas perguntas em português não aparece nada traduzindo o does. Porque o does, assim como o do, tem a função de ajudar, fazer, ajudar a ação, ou o verbo, se vocês quiserem chamar assim. E quando eu quiser usar uma palavra para a pergunta, como eu faço? Muito simples. Coloco a palavra para a pergunta, depois vem o does, depois vem o resto. Who does what? Exemplos. What does she know? What já sabemos que quer dizer o quê. Então, what does she know? O que ela sabe. Várias são as possibilidades. Eu posso usar outras palavras para a pergunta além de what, porque eu posso querer saber outras coisas. Então, vamos ver um outro exemplo. Where does the cat sleep? Onde o gato dorme? Então, gente, o do, lembram, ele aparece para ajudar as ações fraquinhas. O does também, como nós acabamos de ver. Minha pergunta para vocês. Eles só aparecem para ajudar a fazer perguntas ou eles aparecem também para fazermos negações? Sim, as ações também precisam de ajuda para negar. Então, nós temos who, quem ou o que, doesn't do what. Alguém ou algo doesn't faz alguma coisa. Ou seja, isso nada mais é do que não. My sister doesn't like salad. Minha irmã não gosta de salada. Minha irmã é she, ok? O doesn't virou só não em português. O que é doesn't? Doesn't é does mais not. Assim como don't é do mais not. É uma forma contraída, encurtada de dizer isto. He doesn't need more time. Ele não precisa de mais tempo. Então, para sintetizar, do é a ajuda para fazer perguntas e para negar, combinado com not, para todas as pessoas, I, eu, we, nós, they, eles, para todas as pessoas, menos he, she e it, para quem a ajuda é does, ok? He, she, it, does, todos os outros do quando quisermos fazer perguntas e negações, certo? Agora nós vamos para a nossa pronunciation tip. Qual a nossa dica de pronúncia? O som do T e do D antes do som de I. Gente, do som de I. Não quer dizer que seja da letra I. Som é uma coisa, letra é outra. Quero contar para vocês uma história rapidinho. Uma vez eu viajava com uns amigos pelo interior do Brasil e saí de uma região onde nós tipicamente usamos o som T para o T antes do I, como por exemplo em tigre, ou o som J para o D antes do I, como por exemplo em dia. Saí dessa região de carro, a gente passou por um lugar onde um amigo, num posto de gasolina, um amigo pediu um refrigerante que tem esse som do T e do I. E ele pediu assim, quero uma tim. O que aconteceu? A pessoa que não conhecia esse tipo de uso dos sons não entendia. Foi engraçado porque parece que eu precisei traduzir o que o meu amigo dizia e falei então que essa pessoa queria uma tim. É isso que eu quero que vocês façam agora em inglês. Eu quero que vocês
usem o T e o D antes do som de I em inglês, como esse pessoal dessa outra região que fala tigre e dia, ok? Vamos ver. Divorce. Dentist. Different. E por que eu preciso saber disso? Bem, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se nós não pronunciarmos corretamente este som, nós poderemos estar dizendo outra coisa. Dois exemplos para vocês de pares de palavras que têm sons que para nós são facilmente confundíveis e que daí passam a significar algo completamente diferente do que nós queremos dizer. Por exemplo, Tip. Chip. Tease. Cheese. a nossa frase de sobrevivência, our survival sentence, é importantíssima. Por quê? Porque nunca é demais agradecer, nunca é demais ser polido, ser educado. E como é que nós agradecemos em inglês? Nós agradecemos usando a expressão thank you. Lembrem do TH, produz um S, coloca a língua no meio dos dentes, sai o som certo. Thank you. Vamos ouvir alguns diálogos. You are a very good student. Thank you. You write very well. Thank you. I like writing. Do you need help to study for the test? No, thank you. Bem, em breve nós vamos fazer uma revisão do que foi visto até aqui. Eu gostaria que vocês se antecipassem a essa revisão e já começassem a olhar os diálogos que nós já vimos. Já aprenderam as canções? Vocês têm que cantar de cor, gente. Vocês precisam rever as dicas de pronúncia, ouvindo os exemplos no CD. Vocês precisam ter as frases de sobrevivência na ponta da língua, ok? Vocês precisam ter aquelas explicações sobre o do, sobre o does, sobre as palavras para pergunta bastante claras. Então comecem a revisar, certo? Revisão nunca é demais. Nós vamos agora encerrar a nossa aula e nos revemos em breve. Na aula de hoje, você aprendeu mais uma palavra para a pergunta. Quando? When. Viu mais profissões. Police officer, carpenter, musician. E estudou o emprego do does em perguntas e negações. Does he speak English? He doesn't speak Russian. Aprendeu o som do T e do D antes de I. Different, tip e, muito importante, gente, teacher. Teacher. Cuidado lá, hein? E a frase de sobrevivência do dia. Thank you. Obrigada. Até a próxima aula. O quente, morno, sempre se refere a como está alguma coisa, né? Quase é uma palavra que a gente ainda vai ver, fica de surpresa, daqui para frente ela vai aparecer numa outra categoria, não como pergunta básica. Passeio. Passeio responde a o que, né? O que eu faço? Faço um passeio. Troca, idem, né? Faço o que? Faço uma troca. Sempre. E ontem são palavras que sim respondem à pergunta quando, when. Voltar e caminhar são ações, são fazer o que? Eu faço o que? Eu volto. Ela faz o que? Ela caminha. Dica, o que?
uma dica. Assim é da mesma turma do quase, digamos. Vamos deixar assim por enquanto. Dia, o que e cedo. Na aula passada, você aprendeu mais uma pergunta básica. Where, onde. Viu como dizer as profissões. Lawyer, doctor, teacher. E como dizer o que as pessoas fazem. He speaks English. Olhem, lembrem do S com he, she e it. Aprendeu o som do G e do K antes do N. Nice, known. E a frase de sobrevivência do dia. How do you say livro in English? Uma boa aula! Hoje nós vamos ver a nossa última pergunta. Última no sentido de que de agora em diante não tem mais novidade para nós. Nós vamos ter visto todas as perguntas básicas que representam todas as partes possíveis da frase. Para responder à pergunta quando, que tipo de palavra eu devo ter? Vamos fazer o nosso exercício de identificação de palavras? O que nós estamos vendo, gente? Frio, quase, passeio, troca, sempre, ontem, voltar, caminhar, dica, assim, dia, cedo. E já também podemos fazer um pequeno exercício de identificação de que pergunta básica elas respondem. Então vamos ver, a palavra frio responde à pergunta como? É uma característica. Frio é a nossa última palavrinha da lista e responde também à pergunta quando. Agora, nós vamos ver estas nossas palavras, como de hábito, em uso dentro de frases e identificá-las também em inglês. Vamos ver? Nós sempre nos encontramos. Nós, quando nos encontramos? Lembro a vocês, o objetivo aqui é identificar as partes da frase usando as perguntas que essas partes respondem. Portanto, essa não é uma pergunta natural. Nenhum de nós vai dizer, nós quando nos encontramos. Mas nós colocamos o quando ali, porque aquela informação que está ali, que é sempre, responde à pergunta quando. Isso em inglês fica, we always meet each other. Always, em inglês, como em português, sempre responde à pergunta quando. Eu fui ao cinema ontem. Ontem é uma palavra que responde à nossa pergunta quando. Hello everyone. Hello Sonia. Hi, Christina. So what's today's menu? The menu for today is, we're going to take a look at some more occupations. We have one more question word, which is when, quando, and the usual thing, pronunciation tip, a survival sentence, and lots of other very interesting topics and things to do. Let's go.